Boa tarde, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bem, estamos iniciando a unidade 4. A unidade 4, nós vamos falar sobre a expansão imperialista na África, na Índia e na China. E esta expansão e esta unidade vai ser dividida em duas partes. No primeiro momento, nós temos que ver que essa expansão só será possível devido à segunda revolução industrial. Bem, o que foi a segunda revolução industrial? Ela ocorreu basicamente na segunda metade do século XIX. Vai ser um momento em que a economia capitalista entra num período de grande crescimento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Este desenvolvimento tecnológico importante vai ser denominado Segunda Revolução Industrial. Nós vamos ver que neste momento, neste período, a sociedade estava dividida. De um lado, nós temos países ricos e industrializados, produtores de bens de consumo, e do outro lado, nós temos países pobres, fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos industrializados. No meio disso, nós temos, tanto de um lado quanto de outro, milhares de trabalhadores que permanecem trabalhando por miseráveis salários. Nós vamos verificar que, de modo geral, houve um enorme crescimento populacional nas cidades devido à expansão agrícola, avanços na medicina e na industrialização. Nós vamos ver que o que vai ajudar isso vai ser basicamente as novas tecnologias, a utilização de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. Olha só, na primeira revolução nós vamos ter o carvão e o ferro, tá? Então, o petróleo e seus derivados, como a gasolina, o diesel, serão o que vão movimentar os transportes. E aí nós vamos ter a eletricidade. A eletricidade vai ser muito importante com a invenção do dínamo, que vai transformar energia em algo que a gente está usando na nossa casa. Mete o dedinho no interruptor, a luz acendeu e vai por aí afora. Então nós vamos ver que a partir daí a produção vai se intensificar bastante. Nesse processo, também vamos ter um outro avanço que vai ser a produção do aço, vai ser a substituição do ferro pelo aço. O aço ele vai conseguido através do processo Bessemer, que acabou barateando a produção do aço e substituindo o ferro. Olha só a vantagem disso: o ferro se corrói rapidamente, o aço ele não se corrói, portanto, ele vai ser utilizado na produção de transportes, basicamente nos trilhos da ferrovia, etc. e tal, nas próprias próprios trens e navios, etc. e tal. Então, nós vamos ter um barateamento e a modernização. E outra coisa interessante vai ser a invenção do motor de combustão ou o motor a explosão, que é o caso do motor dos nossos carros. A gente liga a chave, ele dá uma explosão e começa a funcionar. A partir daí, as locomotivas que antes eram movidas a vapor, agora passam a ser movidas basicamente a diesel. E isso vai ser tão importante que possibilitou o desenvolvimento da aviação, tá? Então vai ser isso que vai favorecer e possibilitar o transporte em grande escala de pessoas e de carga. Outra invenção importante serão as comunicações. Primeiro vai ser o nosso querido telégrafo. Ó, código, tá? Que vai passar mensagem, tá? Longa distância. Depois do telégrafo, nós vamos ter o telefone, o fonoaudiólogo, o rádio, a fotografia, o cinema. E com isso nós temos as comunicações. E hoje nós temos o quê? A internet.
que vai ligando a gente está aqui, fala com um amiguinho que está lá na China, fala com outro amiguinho que está lá no Canadá e vai por aí afora. Então, em tempo real, tá? Isso são novas tecnologias. Isso facilita e muito das economias. O capitalismo financeiro e a formação de oligopólios. Que é isso? O capitalismo antes ele era mercantilista. Então eu vendo, eu compro. Agora não. Agora é o dinheiro que produz dinheiro. É o capital que produz capital, tá? Essa vai ser a nova fase da economia, que vai ser marcada pela concentração econômica da produção de capital em torno de grandes empresas ou associações de empresas. O crescimento da economia e a oferta de crédito foram ampliados com o desenvolvimento da industrialização, surgindo um novo formato de capitalismo, que vai ser o capitalismo financeiro. Então, em um mercado cada vez mais agressivo, algumas empresas formam trustes, cartéis e holdings para ampliar e dominar a sua participação no mercado. Isso, tanto os trustes, quanto os cartéis, quanto os holdings, que vocês têm detalhadamente na apostila de vocês, como funciona isso, são uma forma das empresas de controlar o mercado, mas acabam prejudicando o consumidor, porque acabam com a livre concorrência. Isso quer dizer, acabam com a oferta e a procura. Então, eles estabelecem um preço e eles mesmos determinam que o preço é aquele e a gente é obrigado a pagar, tá? Nós vamos ver agora alguns momentos da industrialização fora da Inglaterra. Nós sabemos que a industrialização começou na Inglaterra e ainda no final do século XIX, a Alemanha já era uma potência industrial. Bismarck unificou a Alemanha e aí resolveu que para a economia alemã poder entrar no mercado, tinha que se industrializar e caiu para a indústria bélica. E aí começa a investir basicamente em tecnologia, fazendo com que a economia alemã seja uma das mais modernas e dinâmicas da Europa. E aí está no mercado. Só que no caso da Alemanha, essa economia ela é administrada pela empresa ou burguesia capitalista. No caso da Rússia e no Japão, a industrialização foram investimentos governamentais. Então, o próprio governo investiu, desenvolveu, tá? Essa vai ser a diferença. Nos Estados Unidos, nós vamos ver que desde o início do século XX, os Estados Unidos já era um grande produtor de aço, olha só, tanto que início do século XX, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ainda não era uma potência. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já era uma potência, tá? Desbancando a Europa. Por quê? Os Estados Unidos tornaram-se os maiores produtores de aço e também passaram a investir muito em tecnologia, tá? E aí passam a produzir para dominar, tá? Sua produção vai ser para abastecer os transportes e a infraestrutura, principalmente dos trilhos. O aço atuando, e aí nós vamos ter uma indústria automobilística no início do século XX, dominando o mercado, no caso dos Estados Unidos. Bem, pessoal, até a próxima aula, quando nós vamos terminar este assunto. Próxima aula nós vamos falar do expansionismo imperialista na África, Índia e China. Beijo, até a próxima videoaula.